Bom dia, Jesus, bom dia, Roberto. Eu queria dizer a vocês que o nosso Estado de Direito, a nossa República se baseia em três poderes que são autônomos e devem atuar com equilíbrio, respeitando um ao outro. Ao Poder Executivo cabe exatamente executar o orçamento. Esse orçamento que o Poder Executivo envia para o Congresso e que o Congresso aprova e devolve para o Poder Executivo para que seja executado. E cabe exatamente ao Congresso fiscalizar o cumprimento desse orçamento da União. Na hora que nós temos, e temos isso cada vez mais, o Legislativo executando parte do orçamento, e o ano que vem a previsão é de que sejam 50 bilhões de reais nas mãos do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores decidindo para onde vai esse dinheiro, nós perdemos a figura de quem vai fiscalizar o cumprimento e a execução do orçamento. Então, e é exatamente esse o problema, quer dizer, as emendas parlamentares, elas não são fiscalizadas, elas não são controladas, e há numerosas suspeitas de corrupção e de desvio com esse dinheiro. Então, nós temos aí um quadro muito grave, um quadro que desrespeita a própria Constituição, que pressupõe que o Poder Executivo execute o orçamento e o Poder Legislativo fiscalize a execução de orçamento. Na hora que o Poder Legislativo passa a executar, ninguém mais vai fiscalizar isso. E além, quer dizer, além da roubalheira com o dinheiro das emendas, que eu diria que é generalizada país afora, quer dizer, esse dinheiro é pulverizado em centenas de municípios, muito longe dos sistemas de segurança e controle, a gente tem um outro problema aí, quer dizer, mesmo que a gente não tivesse a roubalheira, por hipótese, não há a roubalheira, então nós teríamos os deputados e senadores decidindo para onde vai os investimentos do governo federal. Isso é um erro, porque o deputado e o senador, eles pensam localmente, eles pensam nas suas zonas políticas e eleitorais. Quer dizer, mesmo que não houvesse a roubalheira, esses recursos não estariam sendo destinados de acordo com as necessidades do país, de acordo com um planejamento amplo e global, que é o que o orçamento da União deve fazer para garantir que as necessidades e os grandes desafios do Brasil possam ser encarados de frente. Então nós temos um problema gigantesco aí, e como o Mosquera salientou, lembrando a matéria do Estadão que foi publicada ontem, o que acontece no Brasil não é comparável a lugar nenhum, porque além dos parlamentares decidirem o destino desse dinheiro, decidirem como vai gastar esse dinheiro, e não o executivo, e isso já é um absurdo, uma contradição enorme, esse dinheiro não é fiscalizado, e nós temos, por exemplo, na comparação com os Estados Unidos, o Brasil concede esse sistema de concessão de emendas parlamentares, que foi engendrado durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, e mantido e aprimorado durante o mandato do atual presidente Lula, o seu terceiro mandato, o Brasil destina entre 20 e 25 vezes mais que os Estados Unidos para essas emendas. Então nós temos aí uma situação muito difícil, uma situação que eu diria muito grave, e nós temos que, de alguma forma, reverter esse quadro, porque não é possível que 25% do orçamento de investimento do governo federal, 1/4 do dinheiro novo que é investido no Brasil, saia da mão do executivo e vá para a mão do legislativo, que não tem que executar nada. O legislativo tem que fiscalizar a execução que é feita pelo governo, e esse dinheiro tem que ser muito bem controlado
para que a gente evite o alto nível de corrupção que deve estar acontecendo agora mesmo nesse país. Roberto Liviano, a sua avaliação. Sim, muito bem colocado pelo Ivo, a quem eu quero saudar por estar conosco aqui e recomendar a leitura da sua obra, que é fruto de um trabalho de pesquisa feito com muita seriedade, com muita dedicação e que justamente se volta para este tema. É muito importante prestar atenção exatamente nisso. Qual que é o nosso desenho constitucional da separação de poderes? Nós temos os três poderes em que o judiciário ele aplica concretamente a vontade abstrata da lei. Nós temos um executivo que deve administrar, que deve prover as necessidades da sociedade, executando o orçamento, e nós temos um legislativo que deve elaborar leis, aprovar projetos e fiscalizar o executivo. Aquilo que se distancia disso é uma subversão do sistema. Né? Esse estudo do INSPER, que se volta a examinar o que ocorre aqui em comparação com outros 11 países da OCDE, nos mostra que vivemos uma situação de total aberração, de total distorção em relação a esses lugares. Nesses outros 11 países, o estudo mostra que nos congressos da Alemanha, dos Estados Unidos, do Chile, da Coreia do Sul, da Itália, de Portugal, o que se tem lá? O Congresso examina em matéria orçamentária quais as prioridades de gastos. Lá os congressos fiscalizam como serão gastos, como vão ser gastos, como estão sendo gastos os dinheiros públicos. Em vários países, sequer há o poder de emenda. Não é? E o que nós temos aqui? Nós temos a total anomalia, a total aberração. O orçamento secreto representa uma aberração, a emenda PIX representa uma aberração. Por isso que a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando determina a rastreabilidade, quando determina que seja apontado previamente o destino do dinheiro, nada mais é do que o cumprimento da Constituição. E que foi confirmada por todos os ministros. Por isso é que eu digo que os números dessas eleições municipais, quando dos 100 maiores recebedores de emendas PIX, 93% de reeleição dos prefeitos candidatos, é um número pornográfico diante dessa realidade em que você tem uma subversão do sistema. Por isso que há essa reação tão virulenta por parte do Congresso, no sentido de manter o orçamento secreto. Essa é uma verdadeira aberração. Esse sistema que começa da impositividade das emendas em 2015 com a emenda 86. Não é? Para se ter uma comparação com isso, nós temos aí 24% de despesas livres com emendas, na Alemanha são 9%. Ou seja, esses números, Jesus, eles são números devastadores, e é muito importante observar esse estudo, por quê? Porque ele nos compara com outras nações democráticas, em que existem os congressos em pleno funcionamento democrático, e aí se compara como que a coisa funciona em matéria parlamentar. Isso mostra, isso expõe o caráter espúrio destas emendas. Isso expõe a manipulação indevida. Não é? Esse esquema do orçamento secreto é uma forma totalmente deturpada de manipulação do orçamento público. Então, quando o Supremo determina a rastreabilidade, a fiscalização, a observância da publicidade, quando determina que deve ser apontado o destino desse dinheiro, é o cumprimento da Constituição. E estas propostas do deputado Rubens, do senador Coronel, elas são propostas que, a meu ver, elas querem chancelar o orçamento secreto. Não são proposições que respeitam os ditames constitucionais. Portanto, muita atenção com isso.
Sempre lembrando que quaisquer que sejam as proposições que o Congresso aprove, sempre nós teremos o exame de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que faz avançar aí o pacote anti-STF como reação, propondo que o Congresso possa derrubar decisões do Supremo, como se o princípio da independência judicial não fosse um princípio universal de justiça. Né? Essa situação toda é um verdadeiro absurdo. Estamos ao vivo até às 8h30 da manhã aqui, reta final da edição de hoje do Brasil Agora, mas eu ainda quero fazer uma última pergunta aqui para o Ivo Patarra, autor do livro Emendas Secretas, que tem o subtítulo que é o seguinte: o toma lá, dá cá, que garantiu o terceiro governo Lula. Por que, Ivo? Porque toda a questão de sustentabilidade do governo no Congresso hoje é feita com o pagamento dessas emendas. Então, elas são verbas políticas, na verdade, são ordens de pagamento que fazem com que os deputados e senadores, em troca, apoiem o governo, né? Quer dizer, é um dinheiro que eles se sentem donos deles, dessas verbas todas, e por isso há tantas suspeitas de corrupção com esse dinheiro. Eu vou dar um exemplo concreto do que é uma emenda dessas, por exemplo. Você usa uma estatal do governo, a Codevasf, por exemplo, para destinar um trator que é doado a uma instituição, a uma entidade ligada a um deputado. E a distorção é tanta que essa entidade vai ganhar, portanto, essa máquina agrícola, esse trator, e vai alugar isso para pessoas. E isso vai render dinheiro para o grupo político desse deputado. Quer dizer, o governo paga um trator para que uma entidade o alugue para a população que tiver interesse lá, e isso vai enriquecer uma entidade com ligação com um deputado. E isso sem falar que essa emenda que garantiu a compra desse trator, ela foi provavelmente sobrevalorizada, ou seja, se pagou mais do que deveria ser pago por esse trator, e isso faz também com que esse dinheiro entre nessa dança, nesse desvio, nessa corrupção que ocorre nas cidades, em centenas de cidades brasileiras, com o dinheiro dessas emendas parlamentares. E eu diria a vocês que eu considero, quer dizer, além do problema moral e ético que é representado por essas emendas, elas são inconstitucionais, porque ao legislativo não cabe executar o orçamento. O orçamento tem que ser executado pelo Poder Executivo, e o Poder Legislativo deve apenas fiscalizar esse orçamento. E muito menos deve o Poder Legislativo ter acesso a tanto dinheiro e definir para onde vai esse dinheiro, para que obras vão ou para que serviços vão, para o custeio, por exemplo, da área de saúde. Isso é um absurdo, porque não há como fiscalizar esse dinheiro. E provavelmente grande parte do dinheiro que é destinado para a área de saúde no Brasil, por meio dessas emendas parlamentares, é hoje desviado e serve para enriquecimento criminoso de grupos políticos e econômicos.